Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Porém, hoje eu vou continuar aqui analisando o debate que aconteceu, se não estou enganado, na segunda-feira. O debate sobre Eucaristia, Lucas Banzoli versus Ariel Lazário. E todo mundo viu a surra que o Lucas Banzoli tomou. Aliás, né? Todas as vezes que o Lucas Banzoli tenta debater com o católico, ele é surrado. Por quê? O católico tem um arsenal teológico e o Lucas Banzoli tem apenas os delírios, né? E aquele amontoado dele, né? De versos isolados, citações também retiradas do contexto, muitas citações ali adulteradas, tá? Não estou nem dizendo que ele adultera, mas onde ele pega realmente é complicado, já tá adulterado, e quando não precisa ele mesmo vai lá dar uma modificaçãozinha e nós já pegamos isso aqui. Então ele foi surrado, desmoralizado ao vivo em um ambiente protestante. Ele estava ali no programa do pastor César Cavalcante, ambiente totalmente protestantizado. Ele estava em casa e mesmo assim conseguiu passar uma vergonha, né? E o Ariel, como sempre, ele tem né, argumentos, tem teologia, ele tem oratória, não perde a linha, consegue dar aquelas alfinetadas ali, né, com elegância. E na parte final, gente, vamos entrar agora na parte final, porque eu já fiz ali uma análise do debate, né, num todo ali do debate. Eu já fiz essa análise. Aliás, muito obrigado aí, deu bastante views o vídeo que eu fiz analisando. Mas na parte final, o Lucas Banzoli, percebendo que ele foi surrado, desmoralizado durante todo o debate, na parte final, parece que quem estipulou as regras foi o próprio Lucas Banzoli. Eles entraram num debate sem regras, sem tempo, e onde um podia, né, comentar e interromper o outro. Para mim foi a melhor parte do debate, tá, gente? Que ali o Lucas Banzoli mostrou e demonstrou todo o seu descontrole, todo o seu desespero, todo o seu medo em debater com um católico que tem teologia, tá, gente? Então vamos, sem mais delongas, vamos agora fazer essa análise em cima da parte final, o total descontrole do Lucas Banzoli. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. Dá o like, é muito importante, e deixa um comentário. O último vídeo teve bastante views e bastante comentários, tá? Quem quiser contribuir financeiramente, o meu pix é crismacabeus@gmail.com, ou tem o QR Code aqui do lado. Tem também a opção do clube de membros, seja um associado do canal. Tem 3 opções, de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99. O link está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a gente vai fazer um react, né, do debate, porém o horário do Robson não está casando com o meu horário. O Robson está muito atarefado, eu também, eu trabalho à noite, tenho só um tempinho aqui durante o dia. Vamos ver qual o melhor dia para realizar o react. Todo mundo está esperando, mas enfim, né? A gente tem nossas obrigações também. Sem mais delongas, vamos agora fazer uma análise em cima do chilique do Lucas Banzoli, que foi surrado durante todo o debate. Então, neste momento do debate, já no final, acabou as regras, tá? Não tem mais tempo e um vai falando, outro vai interrompendo. E aí você vai ver quem estava preparado e quem não estava preparado nesse debate, gente. E eu queria deixar aberto aqui, como o Ariel último que falou, vou começar aqui com o Lucas, mas agora podendo ser interrompido. Então, Lucas, manda aí. Você tem que controlar o tempo de modo que os dois falem mais ou menos o mesmo. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Percebe você que o Lucas Banzoli está suando, né? E ele já tá dando um chilique logo no começo ali. Ele, se eu não estou enganado, tá, gente? Foi ele quem propôs as regras do debate. O tempo, tudo. E agora ele tá com medo. Por quê? Ele tá no desespero. Ele percebeu que tomou essa surra, foi desmoralizado em um ambiente protestante e agora, sem regras, a coisa piorou. Tá? Mas, enfim, vamos ver aqui a demonstração de alguém que está desesperado.
e a outra pessoa ali que veio preparada para o debate. Sim, Eu não vou conseguir. Você quer entrar na discussão livre, é discussão livre. Sim, mas de todo modo, né? Se um cara fala muito mais que o outro, a discussão livre é injusto, né? É discussão livre. Mas, tá, então eu vou começar a te interromper também, se você começar a me interromper, só isso. Bom, só quero fazer a gente combinou que ia debater sobre João 6, o tempo livre, né? Só quero fazer um breve comentário rapidinho, né? Que ele falou que fazer apologética protestante contra o catolicismo é atacar o catolicismo, né? O que é curioso, mas fazer apologética católica contra o protestantismo não é atacar. É resposta. É resposta, né? Você dizer que o Lutero é o genocídio. Então, gente, na verdade, assim, eu ataco o protestantismo, tá, gente? Eu venho e ataco mesmo. As minhas respostas contra o protestantismo é em forma de ataque, porque eles atacam de lá e eu ataco daqui. Então, para mim, o que o Lucas Banzoli falou não me ofende, tá? É claro que o Lucas, né? O Ariel ele é elegante, ele vai lá dar uma resposta elegante. São respostas contra os ataques de vocês. Eu não, eu ataco mesmo e eu vou continuar atacando o protestantismo porque é dali que surgiu as mentiras do apocalipse protestante, né? E eu combato isso há muito tempo, tá? Então, enfim. Então, Lucas, não se sinta intimidado não, tá? Eu não estou ofendido aqui. Quando você fala que nós atacamos o protestantismo, estamos aqui para atacar mesmo essa desgraça na humanidade que é o protestantismo, né, gente? Calvino inventou o Estado totalitário, qual é o nome que o protestantismo do gera. protestante? O nome protestante, inclusive, foi criado pelos católicos. Olha, na verdade, o Lucas Banzoli está dando uma informação errada, tá? Se eu não estou enganado, o nome protestante veio de um protesto de alguns luteranos contra uma medida do imperador, né, do Império Germânico, tá, gente? Depois eu posso até buscar isso aqui dentro da literatura, mas eu acho que o nome protestante não veio do catolicismo, veio exatamente dos protestantes que emitiram um decreto protestando o decreto do imperador que tinha dado autoridade ao Papa, uma coisa nesse sentido. Tá? Eles se denominaram protestantes, protestando contra o decreto do imperador, né, na própria Alemanha. Porém, depois eu trago isso, mas eu acho que essa informação do Lucas está incorreta. Porém, se veio do catolicismo, gente, você tem que estar agradecido, Lucas Banzoli. Tem que estar agradecido, que é um nome bonitinho ainda, né? É o termo mais simpático que o catolicismo usou contra vocês. Eu costumo usar o termo rebelado. Né? Para mim são rebelados. Revolucionários e rebelados, tá? Que é o termo mais correto. Eu não vou usar um termo bonitinho para vocês, não, tá? Então, o termo correto não é protestante, são rebelados, tá? Primeiramente, né? Mas é o que aconteceu, foi um protesto contra e vocês têm desculpa, então, para difamar o protestantismo à torta jeito, igual vocês fazem em milhares de blogs. Eu quero saber quem difama o protestantismo, né? A gente traz as informações corretas em cima daquilo que vocês nos acusam. É simples, né? Que Lutero era um genocida, isso aí todo mundo sabe. Calvino era um ditador, né? Isso aí então todo mundo sabe. Tá na literatura aí, aliás, tá em literatura protestante a respeito disso, tá? Então, enfim, o Lucas Banzoli sabe muito bem disso, tenta defender o indefensável, né? Difamamos. Quantos blogs de apologética, deixa eu falar, quantos sites de canais de apologética católica que você tem? Bilhares, assim, com milhões, centenas de milhares de seguidores, só para atacar o protestantismo sem fazer mais nada no seu canal. Eu nunca vi você falar mais de nada a não ser isso. Agora, do lado protestante, Mas você tá revoltadinho por quê, Lucas Banzoli? Você não quer ser atacado? Realmente, você não quer ser atacado? Qual que é a mágoa? Zangou, foi? Zangou? Não tomou a mamadeira hoje? Foi? Não trocou a fralda? Zangou? Porque até então eu achava que tava de boa esse negócio de ficar atacando o seu canal, porque você ataca os canais católicos, nós atacamos vocês, e é assim mesmo, filho. Eu não ligo não de atacarem o meu canal. Você liga? Eu realmente, o Lucas Banzoli do Antigo Testamento era melhor do que esse, hein? Esse aqui é mimizento, lacrador, hein? Tá indo pro lacrar, tá tentando ir, né, pro lacre. Me cita aí, Ariel, 10 apologistas protestantes. Eu não acompanho os... Essa pergunta aí é complicada, viu, Lucas Banzoli? Você pedir para o Ariel citar 10 apologistas protestantes, ele não vai encontrar nenhum. Nenhum. Pergunta para o Cris Macabeu, cita 10 apologistas protestantes, não tem nenhum. Não tem ninguém com essa capacidade no protestantismo.
Essa é uma pergunta aí que realmente, se eu fosse o Ariel, também declinava dessa pergunta, velho. Sério. Porque não existe exegese no protestantismo, teologia, não existe no protestantismo, gente. Essas coisas não existem no protestantismo. Como é que vai existir um apologista? É brincadeira. É que o Ariel é muito elegante, gente. Realmente o Ariel é muito elegante. Ele é um gentleman tratando, né, os protestantes, cara. É por isso que o Lucas Banzoli nunca quis debater comigo, né? Eu também não sou bem sincero, também estou declinando debater com o Lucas Banzoli, mas enfim, cara. Eu não iria tratar dessa forma o Lucas Banzoli, gente. Apologista protestante. Então, a apologética protestante é ínfima na comparação com a apologética católica. Aí, deixa eu falar um pouco. Então Você falou bastante. Essa é a nossa diferença. Eu não acompanho as páginas protestantes. Não acompanho. Eu tenho a minha fé e eu respondo, vai lá, entra no meu perfil, todo mundo que está assistindo aí. Eu respondo aquilo que os protestantes falam sobre a igreja. E eu respondo uma aquilo resposta. que os católicos falem pra gente. Eu respondo aquilo que vocês falam pra gente também. É só a gente ver esse debate. Como eu comentei, você não defendeu a sua posição, você só atacou a minha. Eu defendi logo no começo. A primeira coisa que eu fiz, eu vou repetir até, a primeira coisa que eu fiz foi citar o texto lá que falava comunhão espiritual. Você não comentou esse que na verdade eu tô esperando até agora esse texto, viu, Lucas Banzoli? Você não citou texto nenhum sobre comunhão espiritual, cara. Até porque não existe esse texto. Esse texto de comunhão espiritual não existe, tá? Agora, no catolicismo, existe a doutrina da comunhão espiritual. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, coloca aí, né? No Google aí você vai encontrar comunhão espiritual. Tá? O catolicismo tem uma definição para isso, para comunhão espiritual. Agora, na Bíblia Sagrada você não encontra nenhum texto sobre isso. Me desculpa, cara. Você não citou nada. Isso é retórica do Lucas Banzoli. Texto em parte nenhuma do debate, e aí depois tenta se vitimizar, falar que a gente só ataca a igreja católica, a apologética protestante eu sou anticatólica, quer dizer, eles que são bonzinhos, né? Eles que querem muitos deles, não estou falando de todos, não estou falando de você, querem a volta da Inquisição e fazem apologia da Inquisição em pleno século XXI. Exatamente. Eu falo abertamente que falta faz o Tribunal do Santo Ofício aqui, né? Que falta faz o Tribunal do Santo Ofício. Só que o Tribunal do Santo Ofício real não o Tribunal do Santo Ofício no fantástico mundo de Lucas Banzoli. Aliás, Lucas Banzoli, eu pergunto para todos os protestantes, e perguntei até para o Marisvan já, né? No debate que eu tive com o Marisvan, eu já até perguntei para ele, me traga o nome de 15 pessoas que foram condenadas à morte pela Igreja Católica e executada pela Igreja Católica. E eu pergunto para todo mundo, e todo mundo me traz John Hus. Sério. Quando eu pergunto para pessoas, me traga o nome de 15 pessoas que foram condenadas pelo Tribunal do Santo Ofício e foram executadas pelo Tribunal do Santo Ofício. Aí o cara traz John Hus. John Hus foi condenado por um antipapa. Só para você ter uma ideia, que ele invadiu, acho que um concílio ecumênico, né? E o John Hus é aquele cara que eu acho que ele era meio do disco virado, né? Todo mundo lembra aí da profecia apócrifa dele, do cisne. Acho que ele é do disco virado, se eu não estou enganado. Mas, enfim. É a única coisa que me trazem, cara. Eu pergunto aqui 15 nomes de pessoas e ninguém traz nada. Então, assim, o Tribunal do Santo Ofício eu também quero. Eu quero o Tribunal do Santo Ofício hoje. Aliás, né? Quem não sabe, o Tribunal do Santo Ofício é o que depois se tornou a Congregação para a Doutrina da Fé. E hoje é o Dicastério para a Doutrina da Fé, tá, gente? É o mesmo tribunal. Né? Mas eu queria assim, que o tribunal estivesse julgando como julgava naquela época. Aí ia ser legal mesmo. Quantas condenações, né, que o Lucas Banzoli está falando, as mortes, isso aí ia fazer anacronismo, gente. O mundo naquela época era outro e tinha pena de morte. Eu não vou entrar nessa questão agora porque já cansei de fazer vídeos sobre isso. O Robson tem até playlist, né? Playlist com curso sobre Inquisição. O professor Felipe de Aquino tem lá também livros sobre a Inquisição, tá? E não é essa fábula aí do Lucas Banzoli. Só falar, duvido que ele tenha lido algum livro. Ele vai citar ali o livro do Emerink aí, duvido que ele tenha lido este livro. Nunca leu. Essa é a realidade. Não tinha nem. Eu tenho certeza que ele não teve nem tempo para ler esse livro, né? Então ele vai buscar coisa na internet e faz o juízo dele em cima da internet. Fazer esse anacronismo é a mesma coisa de julgar os hebreus.
que entraram em Canaã e passaram ao fio da espada. Fizeram uma limpeza étnica em Canaã. Então, eu já desafiei o Lucas Banzoli julgar a limpeza étnica que os hebreus fizeram em Canaã com a mesma régua que ele julga e mede o Tribunal da Inquisição, né, segundo a fábula dele. Eu desafiei. Ele não fez isso, finge que não existiu a limpeza étnica em Canaã, né? Você sabe, você tem amigos, eu não vou nem citar quem, mas um certo penitente aí, que falou que eu tenho que levar uma bala na testa e ainda... Isso é doutrina da igreja? Mano, eu tô falando, cara, o Lucas Banzoli do Antigo Testamento era mais legal, velho. Esse bebezão chorão aí, cara, não é o Lucas Banzoli, velho. Sério, do Antigo Testamento era melhor. Cara, você ficou com medinho? Sério, o que aconteceu? Você ficou com medinho? Eu nem sei qual situação foi essa, tá? Até porque eu não... Se é o penitente, o Leonardo penitente, não sei se é o Leonardo... Ele foi o penitente. Né? Se é o Leonardo, eu não vou muito com a cara desse cidadão, então, enfim. Deixa eu falar, depende, que época? Porque na época da Inquisição era... A Não, época de tacar... Não, mas tacar... Na época da Inquisição se tacava bala na cabeça, gente. Puta que lá merda, mano. Você viu o desespero do Lucas Banzoli aqui, gente? Esse aqui é o desespero de alguém que foi desmoralizado durante todo o debate. O cara tá desesperado, partiu pra Inquisição. Você vê que quando o protestante tá desesperado e que ele perdeu o debate, é quando ele parte pra Inquisição, que não tem nada a ver com o tema aqui. Não tem nada a ver com o tema, entendeu? É o desespero total do Lucas Banzoli. É o sinal claro de que ele mesmo sabe que ele perdeu o debate, né? A fogueira mata do mesmo jeito. Qual a diferença? Porque a bala, não existia, não existia arma na época da Idade Média, né? Então, Você vê que o pastor Sérgio Cavalcante até deu um ok aqui, porque... até deu um ok aqui. Tá falando muita merda, né? Praticamente foi isso que o pastor fez aqui. Tá falando muita merda, Lucas Banzoli. Para de falar merda. Tem que ser de outro jeito. Acho que a grande diferença entre uma apologética protestante e católica é que a gente tem a posição da igreja e posição de apologistas católicos. Só que eu vejo até alguns que dizem assim, tem divisão dentro da igreja católica, tem tradicionalista, tem sei lá o que e tal. Ou você citando aqui, tem teólogos católicos tal que falam isso. Bem, tem um teólogo católico chamado Leonardo Boff, que não fala nada do que a igreja diz. Mas por que a igreja então, não alguém excomunga se chamar... Olha que pergunta que o Lucas Banzoli faz, né? Por que a igreja não excomunga? E quando excomunga, reclama. Aí o Lutero, um rebelado, um bêbado vagabundo sem vergonha como o Lutero era, né? Um bêbado que tinha até distúrbio sexual, corria atrás das freiras. Aí o cara é excomungado e reclama. Mas por que Lutero foi excomungado? Aí reclamou. Aí fala do Leonardo Boff, que aliás ele já está excomungado automaticamente, tá? Defendeu que ele defende a excomunhão automática. Mas que aí não tem um decreto papal falando, tá excomungado, aí também tá cobrando a excomunhão. Então você é a favor ou contra a excomunhão, Lucas Banzoli? Essa é a realidade. Quer dizer, um bêbado vagabundo sem vergonha, igual o Lutero, você reclama da excomunhão do cara, né? Aí o Leonardo Boff também, né? Tem lá a questão marxista dele, aí quer que ele seja excomungado. Alguém se chamar de católico não quer dizer automaticamente que tudo que ele está dizendo está de acordo com a doutrina. Não disse que é diferente do livre exame protestante. Porque aí realmente, cada protestante pode ter a sua visão. Tem a sua, tem a do César, tem de outro tal, cada um tem a sua. Mas no caso da igreja existe a oficial. A gente precisa responder a oficial. Posso fazer a pergunta? Quantos textos bíblicos a igreja católica interpretou oficialmente ex cathedra? Gente, isso aqui é a pergunta de alguém... Sério. Se eu tô num debate... Preste atenção, gente. Se eu tô num debate com o Lucas Banzoli e ele abre o debate me fazendo essa pergunta, eu levanto e vou embora. Não tem o mínimo, sabe? O mínimo cabimento. Sério. Não tem a mínima possibilidade de realizar um debate com um sujeito que faz uma pergunta ridícula dessa daqui. Desde quando a Igreja Católica ela interpreta versículos bíblicos? O protestantismo, gente, como eu falo, é uma desgraça tão grande que eles querem analisar a Igreja Católica segundo o que é o protestantismo, porque eles vivem de versículos isolados. Eles pegam um versículozinho, tira do contexto e faz toda uma retórica em cima daquilo, né? Conjectura tudo que está naquele versículo, muda os termos, semântica da palavra, e aí
forma a teologia protestante. Pode ver, gente. Tem pastor aí que não cita mais que 20 versículos bíblicos que ele mesmo grifou na Bíblia dele. Então, eles vivem de versículos. Ele acha que a Igreja Católica interpreta versículo. Meu Deus do céu. Sabe, não tem cabimento isso, sério mesmo. Se o cabra me faz uma pergunta dessa no começo do debate, eu levanto e vou embora. Essa pessoa não tem a mínima capacidade de debater. Sério, não tem capacidade para isso. A Igreja Católica não analisa versículo bíblico, ela não vai interpretar versículo, ela interpreta texto. Contexto é outra coisa, filho. Foi a Igreja Católica quem canonizou todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento também, tá, gente? Foi a Igreja Católica quem definiu todos os livros. Não vou entrar na questão do Antigo Testamento, que aí vira, né, bola de neve. A questão do Novo Testamento foi a Igreja Católica quem definiu todos os livros do Novo Testamento. Sinal de que ela leu todos esses livros. E todos os versículos que ali estão dentro de um contexto foram analisados pela Igreja Católica, cidadão. Então, olha que pergunta besta, burra, idiota, imbecil essa daqui, gente. Veja se essa pessoa tem capacidade. Essa pessoa tem capacidade de entrar em um debate teológico. Quantos versículos bíblicos a Igreja Católica interpretou ex cátedra? Meu Deus do céu, gente. Sério. E o pior é que esse cabra tem acesso a várias homilias, por exemplo. Entra na New Advent lá, você vai ter várias homilias ali de São João Crisóstomo, São Clemente de Alexandria, sabe? Vários outros padres da igreja que tem suas homilias em cima de textos, com textos, em cima de evangelhos. A gente tem a Catena Áurea. Para quem não conhece, a Catena Áurea é excelente, gente. É analisada ali texto por texto, ali e traz toda a visão de padres, santos e doutores. O cabra me faz uma pergunta burra, imbecil dessa daqui, gente. Cara, eu vou falar pra você, meu. A gente tem que realmente dar os parabéns aí pro Ariel, cara. Porque o cara aguentar uma situação dessa aqui, velho, não é pra qualquer um, não. Isso aí é não entender bem como a igreja funciona. Você quer que a tradição oral seja escrita? Não falei de tradição oral. Mas é tradição oral. Não, peraí. Eu não falei de tradição oral. Quando você fala doutrina oficial da igreja, você está se referindo a documentos ex cátedra. Quantos documentos tem? Não só documentos ex cátedra. Você está me interrompendo mais que eu deixei você falar mais. Mas quantos documentos... Peraí, tudo isso aqui está sendo meio absurdo. Só faz a pergunta, então. Quantos documentos ex cátedra tem, interpretando quantos versículos bíblicos? Já que você fala que tem que seguir a interpretação oficial da igreja, okay, a interpretação que você deu para os versículos é a interpretação oficial. Okay. Todos eles. Eu vou te recomendar você ler a Dei Verbum, que explica qual é a visão católica sobre... Aí é que tá, velho. A Igreja Católica não vai ter interpretação de versículos bíblicos, gente. Que loucura foi essa, gente? Que loucura foi essa? Isso aqui foi uma doideira total, mano. O Lucas Banzoli vai precisar passar pela sessão do descarrego lá com o Edir Macedo depois disso aqui. Que versículos bíblicos? A Igreja Católica não interpreta versículos bíblicos. A Igreja Católica traz contextos, analisa contexto, interpreta contexto. Até porque, entenda, gente, vamos lá, muitos dogmas católicos, né? A igreja já acreditava antes do cânon bíblico existir. Não precisava nem do cânon bíblico, a igreja católica já acreditava em vários dogmas, né? Então, assim, não depende de versículo bíblico para definir um dogma, para definir um ensinamento. Que loucura, sério, isso aqui foi loucura, doideira total, sério. Sobre a Sagrada Escritura. E um dos pontos que ela diz é que tem muitos tesouros na Escritura que a gente ainda precisa tirar, ainda precisa descobrir. É aquilo que o Nosso Senhor diz, né, de que um escriba tira do seu tesouro, que o reino dos céus é como um escriba que tira do seu tesouro coisas antigas e novas. Então nós ainda temos...
O Ariel não pegou muito bem, tá? O questionamento ali do Lucas Banzoli, onde ele queria chegar, né? O Ariel não pegou muito bem, tá? Mas é o que eu falei, se o cara me fala uma pergunta dessa, levanta e vai embora, mas sem condições de debate com um cidadão desse, né? Coisas para interpretar da Sagrada Escritura. Outras já estão interpretadas. Qual que é o grande critério para saber se está de acordo com a doutrina da igreja ou não? Se uma interpretação contraria algum desses documentos magisteriais. Por exemplo, quando você diz que não é o corpo de Cristo, você está contrariando a doutrina da igreja. Então não pode ser aquilo que a igreja sempre interpretou. Você não vai achar mapeado toda a interpretação da Bíblia escrita, porque é uma tradição viva, a tradição oral da igreja, ela se dá na oração dos santos, se dá no censo dos fiéis, se dá nos escritos dos padres, mas nem todos eles são inspirados, ou melhor, nem todos eles concordam com o que a igreja diz. O que a gente precisa é desse discernimento se as interpretações da Escritura e os escritos que foram feitos ao longo dos séculos casam com aquilo que a igreja ensina. Certo. Okay. Eu deixei ele falar uns 3 minutos a fio, então pelo amor de Deus, não, nós não estamos marcando, fica em paz. Sim, mas aqui, se eu só eu sou interrompido e só você fala, aí vai ficar injusto. E o desespero. É exatamente aquilo que eu tinha te falado antes. Mas enfim, vamos lá. Não foi o que eu perguntei. Eu não perguntei o que é infalível e o que não é. Eu perguntei quantos versículos bíblicos a Igreja Católica interpretou oficialmente. Você não respondeu. Eu vou responder então. O Dave Armstrong, que é o talvez maior apologista. Pronto. Eu vou parar por aqui. Dave Armstrong, ele agora é o porta-voz da Igreja Católica. Puta que lá merda, velho. Puta que lá merda, né? Quem não conhece quem é o Dave Armstrong, vai aí, procura aí, né? Acho que ele, né, já até participou de alguma coisa com o Lucas Banzoli, tá, gente? Termina aqui, tá? Depois dessa aqui, velho, é que ele foi buscar informação com o Dave Armstrong. É o porta-voz agora da igreja. Dave Armstrong falou, acabou, é ex-cátedra, tá, gente? Já fecha o Vaticano porque o Dave Armstrong falou. Esse foi o chilique final do Lucas Banzoli, depois de ter tomado uma surra do Ariel a respeito da Eucaristia. O Lucas Banzoli, como sempre, é a teologia da negação, né? O Lucas Banzoli, ele traz o que? A teologia da negação. Tá escrito, é aquela coisa, né? Eu só acredito no que está escrito, mas nem tudo que está escrito eu acredito. Tá lá escrito, eu leio, mas eu nego aquilo ali até o fim. Tá? É assim com o Apocalipse, é assim com o Purgatório, com o batismo, com tudo. Ele vai negar. Ele só vai negar porque é muito mais fácil negar, né, conjecturando tudo que está escrito na própria Bíblia dele, do que tentar fazer uma teologia, uma exegese em cima daquilo. E aí sim, depois de uma teologia, depois de uma exegese, aí sim confrontar o catolicismo. É a mesma coisa. Ele fala, mas onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia Sagrada? Olha o que o cabra vai cobrar do Ariel. Onde está na Bíblia Sagrada que a Eucaristia rompe espaço e tempo, mano? Desse jeito aí os testemunhos de Jeová estão certos, né? Dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.